Você já sentiu aquele arrepio súbito, como se alguém tivesse ligado uma luz no fundo da sua mente e revelado algo que você sempre soube, mas nunca ousou dizer em voz alta? Imagine estar sozinho no escuro e ouvir um sussurro. O que você sabe sobre dinheiro é mentira. Essa frase ecoa como um trovão silencioso, entra pelos poros, sobe pelo cérebro e acende uma chama que você não consegue mais apagar. Você sente o coração apertar, um misto de medo e curiosidade. Alguma parte sua sabe que vai descobrir algo profundo, talvez desconfortável, mas absolutamente necessário. Era assim que muitos se sentiam ao descobrir a jornada de Tiago Negro. Não o personagem de ficção, nem o imaginário vendedor de promessas vazias, mas o homem por trás dos números, por trás do nome, por trás da voz que milhões passaram a ouvir quando queriam entender o dinheiro de verdade. Mas o que quase ninguém sente é a história que aconteceu antes da fama, antes dos livros, antes dos milhões de visualizações, antes das certezas. E a verdade é que essa história começa com uma perda, e não qualquer perda. Uma perda que poderia ter terminado com tudo. Você já perdeu dinheiro? Imagine perder tudo que tinha investido com muito esforço e sentir o mundo despencar. Esse momento foi real, foi doloroso, e foi apenas o começo. Pausa um segundo, respire fundo, porque agora começa a parte que poucos contam, a parte que dói e ao mesmo tempo ensina. Antes de seguir, quero que você escreva nos comentários qual foi a maior perda financeira que você já teve até hoje e de qual cidade você está assistindo. Aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vem agora vai mudar sua forma de ver dinheiro para sempre. Ele nasceu em São Paulo, cidade grande, cheia de vida, barulho e expectativas que nem sempre se tornam realidade. Em 7 de outubro de 1990, pouco se poderia imaginar que aquele garoto que caminhava pelas ruas da metrópole se tornaria referência em educação financeira no Brasil. Desde cedo, ele entendeu que dinheiro tinha peso, que cada real importava, que cada escolha podia abrir portas ou trancá-las para sempre. Quando ganhou R$ 5.000 de presente dos pais ao completar 18 anos, aquilo não foi apenas um presente. Foi uma chance, uma oportunidade de fazer aquilo que para muitos parecia impossível, entrar no mundo dos investimentos. Mas ao invés de estudar, de buscar conhecimento profundo, ele foi lá, arriscou tudo. Investiu na bolsa de valores sem experiência suficiente, sem estratégia clara, sem maturidade financeira e perdeu tudo em pouco tempo. Toda a confiança dos seus pais, todo o futuro que ele imaginou em uma conta bancária, desapareceu. Isso poderia ter sido o fim, mas foi o começo. Imagine olhar para um extrato bancário e ver zeros onde antes havia esperança. Sinta o peso do fracasso, o silêncio da noite, a respiração curta. É dessa matéria-prima que histórias verdadeiras são feitas. Agora pare por um momento. Pense na sua pior decisão financeira. Traga essa sensação à tona, porque vamos entrar mais fundo. O que muitos não sabem é que ele não desistiu. Não caiu na armadilha de achar que tudo estava perdido. Em vez disso, começou a estudar como se a sua vida dependesse disso, porque, de certa forma, dependia. Enquanto outras pessoas da sua idade estavam curtindo finais de semana, ele estava lendo relatórios, gráficos, livros de finanças, artigos técnicos e ouvindo podcasts sobre mercados que pareciam falar uma língua estrangeira. Cada página virada era um passo para sair da ignorância e caminhar rumo ao domínio financeiro. Ele entrou na Faculdade de Relações Internacionais na ESPM, um curso que pode parecer distante de investimentos à primeira vista, mas foi ali que ele começou a entender pessoas, comportamento, economia e relações de poder que jogam com as finanças de bilhões. Enquanto muitos subestimavam esse conhecimento, ele enxergava conexões que outros não viam. Aula por aula, conversa por conversa, ele absorvia mais do que ensinavam, ele transformava conhecimento em visão estratégica. Aos poucos, ele começou a se profissionalizar. Tirou certificações importantes, como a CPA 2.0 da Ambima, que não é apenas um pedaço de papel, mas um passo para entrar no mundo financeiro com autoridade. Afaste um pouco a cabeça da tela agora e pense na última vez que você se dedicou a aprender algo novo. Lembra da ansiedade, da sensação de que estava investindo em si mesmo? Porque foi exatamente isso que ele fez. Mas mesmo com capacidade técnica, o início da carreira não foi glamouroso. Ele passou por empregos comuns,
aceitou desafios, aprendeu na prática o que ninguém te conta nos cursos, que no mundo real ninguém te deve nada. Ele fez trabalhos que para muitos pareciam pequenos, mas para ele eram degraus para algo maior. Enquanto servia mesas, atendia clientes, equilibrava contas, estava também equilibrando sonhos e calculando o preço do sucesso. E então ele entrou como assessor de investimentos, um trabalho que exigia mais que conhecimento, exigia coragem para olhar nos olhos de pessoas que confiavam dinheiro a ele, para explicar riscos, para segurar a mão de quem tremia ao ouvir sobre o mercado de ações. Isso ensinou algo que os livros não ensinam, que finanças são emoções tanto quanto números. Agora, pare por um momento. Pense no nível de responsabilidade de alguém que cuida do dinheiro de terceiros. Pense na pressão. Sinta o peso dessa responsabilidade, porque ele sentia isso todos os dias. Aos poucos, his expertise começou a ganhar forma. Ele não queria apenas viver no mercado financeiro, ele queria transformar a forma como as pessoas comuns entendiam dinheiro. Não queria que o medo, a desinformação e a ignorância ditassem o destino financeiro de milhões. Ele queria democratizar conhecimento. Esse desejo era maior do que a busca por lucro. Essa foi a fagulha que acendeu a chama que o levaria a ir além do tradicional. Com o tempo, ele montou a sua própria empresa de consultoria, a M-Nigro Investimentos, com uma equipe que atendia milhares de clientes. Muitos viam isso como sucesso, mas ele sentia que ainda faltava algo. Não bastava impactar algumas pessoas, ele queria impactar milhões. Foi aí que ele lançou um canal no YouTube chamado O Primo Rico. No começo, poucos assistiam, mas suas palavras eram diferentes. Ele não falava com jargões técnicos, nem com ar de sabichão. Ele falava como amigo, como alguém que já errou, que já perdeu e que aprendeu. E quando ele dizia que investir não era sorte, mas estratégia e educação, as pessoas começaram a ouvir. E então aconteceu a virada. Milhares começaram a assistir. De repente, eram milhares, depois centenas de milhares, depois milhões de visualizações por mês. A comunidade cresceu como um organismo vivo, pulsante, sedento por aprendizado financeiro. Ele se tornou uma voz de confiança num país onde o assunto dinheiro sempre foi tabu. A cada vídeo publicado, a cada curso lançado, a cada livro escrito, ele não estava apenas ensinando números, ele estava ensinando liberdade. Porque para ele, riqueza não era sobre luxo, era sobre autonomia, clareza de propósito e poder de escolha. Pausa um instante, respire fundo, porque agora a história começa a revelar o que realmente importa. No auge de sua influência, ele lançou Do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho, um livro que se tornou fenômeno nacional. Não era apenas teoria, era narrativa, era verdade, era algo que qualquer pessoa podia ler, entender e aplicar. Mudou vidas, abriu portas, fez pessoas comuns finalmente compreenderem que dinheiro é uma ferramenta, não um monstro impossível. Mas a vida nunca caminha apenas em linha reta. Ele enfrentou críticas duras. Alguns tentaram reduzir sua mensagem a simplificações. Outros reviveram episódios antigos de sua vida, como questões relacionadas a um imóvel e processos judiciais envolvendo dívidas, momentos que exigiram resiliência, reflexão e coragem para falar sobre erros do passado de forma transparente. Ele não negou, não escondeu, enfrentou. E sabe por quê? Porque a verdadeira jornada financeira não é sobre esconder falhas, é sobre aprender com elas, crescer com elas e compartilhar essas lições com o mundo. Isso é o que diferencia alguém que ensina apenas números de alguém que ensina vidas. Ele sabia que o mercado financeiro pode assustar, que frases como ações, dividendos, juros compostos soam como códigos indecifráveis para muitos. Mas ele sabia que quando a gente transforma conhecimento complexo em linguagem acessível, o medo desaparece e nasce a confiança. Agora, pense nisso. Qual foi a última vez que você entendeu algo que antes parecia impossível? A sensação, esse choque de realização, é poderosa, não é? Agora sinta isso crescendo dentro de você, porque é assim que milhões se sentiram ao aprender investimentos pela primeira vez com ele. E hoje, olhando para trás, vemos um homem que saiu de um erro financeiro devastador para se tornar um dos maiores educadores financeiros do Brasil. E não por causa de sorte, mas por causa de disciplina, estudo, coragem de falar a verdade, coragem de mostrar erros e coragem de ensinar o que muitos preferem manter escondido. A mensagem final que ele transmite é simples, mas profunda. Não é sobre quanto você ganha,
É sobre quanto você aprende, aplica e repete. Porque riqueza sustentável não é golpe, não é mágica, é conhecimento em ação. E agora, a pergunta que fica para você é esta. Diante de tudo que você ouviu, desde perder dinheiro no início até impactar milhões de vidas, você está pronto para reescrever sua própria história financeira com conhecimento, disciplina, coragem? A resposta pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas ela começa quando você decide transformar medo em aprendizado, dúvida em ação e sonhos em metas claras com passos concretos. Porque, no fim das contas, o maior patrimônio que alguém pode construir não está em cifras. Está na clareza de propósito e no poder de transformação que o conhecimento te dá. E essa é a parte que poucos contam em voz alta.